Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode desde já curtir a minha fanpage, me seguir no Instagram e, é claro, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, ativando a notificação para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui. A nossa aula de hoje será sobre assistência e denunciação da lide. Pois bem, colegas, nós estamos analisando hoje no nosso encontro duas situações de modalidade de intervenção de terceiros, a assistência e a denunciação da lide. Vamos começar pela assistência? Olha só, em algumas situações, desde que haja um interesse jurídico imediato ou não, deixando de lado situação moral ou financeira, eu devo ter um interesse jurídico, eu posso me habilitar como assistente, ou do autor ou do réu. Olha só, assistência, terceiro que ingressa no processo, possui interesse jurídico no resultado da demanda. Eu vou ter que começar ali analisando os artigos do Código de Processo Civil a partir do 119. Olha só, 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Detalhe, a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra. Claramente, então, a partir do momento que eu sou habilitado como assistente no processo, ou pelo lado do autor ou do réu, não posso requerer que se retorne situações onde já ocorreram decisões pelo magistrado. Então vamos lá. A partir do momento que existe essa habilitação, esse desejo do assistente, assistido, ok? Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido será deferido. Agora, caso uma ou outra parte do processo que vê esse terceiro pretendendo ajuizar faça uma impugnação, sem suspender o andamento da ação principal, o juiz decide esse requerimento da assistência, inclusive facultando às partes a possibilidade de produção de provas. Vamos lá no artigo 120, olha lá. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for causa de rejeição liminar. Ok? Caso de rejeição liminar, logicamente não há o que se pronunciar a respeito. Ederaldo, mas e daí, na prática, como que isso funciona? Olha só que interessante, eu tenho duas situações de assistência, tudo bem? A assistência simples e a assistência litisconsorcial. Artigo 121, 122 e 123 do Código de Processo Civil. Na simples, a minha pretensão é auxiliar uma das partes até que haja o pronunciamento da decisão. Lembrando, na situação de eu ser aceito como assistente, eu tenho todos os encargos da parte. Eu posso recorrer, eu posso participar das audiências, eu posso arrolar testemunhas, eu posso fazer os recursos sem problema algum, desde que eu seja aceito. Um exemplo aí para poder clarear aí o nosso entendimento é em uma situação de locação. Então, digamos que o locador ajuiza uma ação de despejo contra o locatário, mas nesse imóvel existe um sublocatário, um terceiro. Então, esse sublocatário, já que essa sentença vai afetá-lo diretamente, ele pode perfeitamente ser o assistente do locatário, do réu na ação de despejo. Percebam, ele tem ali um interesse jurídico. Esse é um caso simples de uma assistência dentro do processo civil, dentro de uma ação de locação. Assistência simples, ok? Uma outra situação, a assistência litisconsorcial. Então vamos lá, aqui já muda. Na assistência litisconsorcial, esse assistente que está tentando agora ingressar no processo, ele tem um interesse jurídico imediato, interesse próprio, ok? Olha só que interessante, ele até poderia ter sido parte, só que ele não foi parte no processo. Então vamos lá. Uma pessoa ajuiza uma ação contra outra, A ajuiza uma ação contra B, e A
ok? A, ele é o possuidor do imóvel, ele está pretendendo a reintegração de posse desse imóvel. Então percebam que se um terceiro, ok, um herdeiro também ou um próprio cônjuge pretender ingressar no processo posteriormente, ele pode requerer ser o quê? O assistente do autor da ação, o assistente do requerente, porque ele também, em tese, ele tem legitimidade ativa para tanto. Vamos lembrar? Ele tem interesse próprio, ele tem interesse imediato e ele já poderia estar no polo da ação. Então eu tenho duas situações claras aqui no nosso Código de Processo: a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Primeiro exemplo numa locação e no segundo exemplo numa ação possessória. Tudo bem? Assistência 121, 122, 123. E olha só que interessante. Dessa decisão do magistrado que acolhe ou não o requerimento de assistência, cabe recurso de agravo de instrumento. Tudo bem? Agravo de instrumento, mas Ederaldo, aula de recursos na aula de intervenção de terceiros? Sim, porque se houver uma decisão, tanto no chamamento, na denunciação, na desconsideração, ou no nosso caso aqui da assistência, haverá a possibilidade sim de um recurso de agravo. Tudo bem? Encaminhando-se ao TJ, onde o relator e seu colegiado irão decidir se modificam ou não a decisão de primeira instância. Tudo bem? Primeira situação de intervenção, assistência. Vamos para a segunda agora? Nós vamos analisar agora a denunciação da lide. Olha só, aqui no nosso canal, vocês já devem ter assistido uma aula nossa sobre chamamento ao processo. Então agora nós vamos tratar da denunciação da lide, que também é uma modalidade de intervenção de terceiro. Vamos lá? Olha só, conceito basicão aqui para a gente poder ir adiante. Modalidade forçada de intervenção, o qual é chamado a integrar o processo pelo autor ou pelo réu. É aquele meu exemplo, os meus alunos aí que estão assistindo bem sabem. Aquela ação reivindicatória, ok? Estou discutindo propriedade do imóvel, eu comprei o imóvel, ad corpus, aqui estou eu, exercendo hoje a minha posse, e vem alguém dizendo que, na verdade, eu estou desobedecendo ali uma situação de demarcação ou divisão do imóvel. Só que eu comprei esse imóvel do João. Então, nada impede que eu hoje, na condição de réu nesse processo, denuncie esse João que me vendeu o imóvel, porque, na verdade, havendo uma decisão do magistrado dando direito a esse autor que me colocou como réu, eu possa desde já ter um direito de regresso em relação a quem eu adquiri esse imóvel. Então, eu vou chamar ao processo, eu vou denunciar alguém para que possa suprir uma eventual responsabilidade que eu tenha. Olha só, o objetivo na denunciação da lide, ok? Lá do artigo 125 do Código de Processo Civil, é a garantia de uma ação regressiva. Vamos lembrar? Eu, réu, sou o denunciante e o denunciado é esse terceiro que eu estou querendo que venha. Porque quando o juiz proferir a decisão, proferir a sentença, ele já vai indicar também o meu direito de regresso contra esse terceiro de quem eu adquiri o imóvel. Só que tem um detalhe, nada impede que também o autor da ação, ele faça a denunciação da lide também em sua petição inicial. Então fica a dica, vai depender do caso concreto do processo que você estará atuando. Tudo bem? Olha só, as hipóteses de cabimento da denunciação da lide estão, como eu disse, lá no artigo 125. Vamos dar uma analisada? É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Inciso 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos ou da evicção que lhe resultam. 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Ederaldo, eu estou em dúvida aqui no meu escritório ou nos meus estudos aqui, quando terá cabimento a denunciação da lide? 125.
Abre o bendito Código de Processo Civil, 125, inciso 1 e 2, que você já vai conseguir ali encaixar a situação prática que você tem. Olha só, no meu exemplo aqui de réu, que sou o denunciante, estou chamando alguém, eu vou trocar o chamando, tá? Que estou denunciando alguém, já que aqui nós estamos tratando de denunciação da lide, eu que denuncio esse de quem eu adquiri o imóvel, ele pode fazer uma única denunciação sucessiva. Porque senão fica denuncio, que denuncia B, que denuncia C, que denuncia, daí não tem fim. Então o nosso Código de Processo ele já indica aqui a situação muito clara que essa denunciação da lide ela pode ser feita uma única vez de forma sucessiva. O procedimento está lá no artigo 126 do Código de Processo Civil. Procedimento da denunciação da lide. Olha lá, petição inicial ou na contestação, como eu já disse. Esse exemplo que eu dei é de uma denunciação da lide feita na contestação, ok? Pelo contestante, pelo réu. Lembrando, em preliminar de contestação, eu já devo invocar ali a situação de intervenção de terceiros. É o que diz o Código de Processo Civil atualmente. Então vamos lá. Eu posso fazer tanto na inicial quanto na contestação. Se eu fiz na contestação, não suspende a ação principal, ok? Então vamos lá. Se for revel, ok? Digamos que o denunciado ele fique inerte diante da minha denunciação. Nesse caso, eu denunciante, ok? Eu posso deixar de prosseguir com a minha defesa e me restringir apenas à minha atuação na ação regressiva. Então vamos lá. Eu fiz uma denunciação da lide, o denunciado ficou inerte. Nesse caso, bom, eu já indiquei quem é o responsável também, para, logicamente, o juiz, quando proferir decisão, já deixar muito claro o meu direito de regresso ou evicção. Nesse caso, se ele for revel, se ele não se manifestar, eu posso, de hora em diante, apenas ter em mente aí a minha atuação na ação regressiva. Agora, se esse denunciado que foi citado, se ele concorda, se ele confessa, nesse caso, ele confessando os fatos, eu denunciante, ok? Eu posso continuar a minha defesa ou também requerer a procedência do meu pedido regressivo ao magistrado. Tudo bem? Então eu preciso verificar muito bem qual será o posicionamento do denunciado quando ele tiver ciência que eu estou indicando que ele, ok, nessa ação deve figurar, que ele tem uma responsabilidade, até pela forma do contrato ou pela lei que ele tem responsabilidade. Atenção na postura do denunciado, tão logo ele seja citado na ação. Olha só. Essa sentença, ela é uma sentença única, porque o magistrado vai ter que analisar a ação ajuizada e o pedido de denunciação da lide. Então, ela é uma sentença única, porém materialmente dupla. Então, olha só que interessante. Se o denunciante, eu, for vencido na ação, que se realmente tiver que indenizar o autor, imediatamente o juiz ele já passa a analisar a responsabilidade do denunciado nessa minha ação. Então vamos lá, se eu, réu, for condenado, julgo procedente, eu, réu condenado, a reparar um dano, a devolver, a compensar, o próximo passo do magistrado nessa sentença é já indicar o meu direito de regresso contra o denunciado. Se eu, réu, for vencido, eu, denunciante. Agora, mudou. E se eu ganhar o processo? Julgo improcedente. Tudo aquilo que o autor disse a meu respeito é improcedente, ou seja, estou tranquilo. Porém, olha só, se o denunciante vencer, ou seja, se a ação contra ele for julgada improcedente, o juiz daí vai analisar se eu devo ou não pagar honorários de sucumbência ao denunciado. Tudo bem? Então, que bom que eu acabei sendo, beneficiado pela decisão, a decisão analisou os documentos, entendeu que eu não tenho não tenho algo a reparar ao autor da ação. Só que como eu sou o denunciante e eu fiz a denunciação da lide, a esse denunciado, se eu ganhei aqui o processo, por outro lado, o magistrado vai analisar se eu devo ou não efetuar pagamento de custas, despesas e também honorários de sucumbência.
O que eu quero deixar bem claro, tanto na assistência como na denunciação da lide, é essa análise por completo que nós, advogados, ou você, estudante, ou que está se preparando para o exame de ordem, deve realizar, não é? Em relação aos requisitos de cada uma delas, a assistência, se é simples ou se é litisconsorcial, a denunciação da lide, em qual situação encaixa de responsabilidade em ação regressiva ou por lei, contrato, evicção, para que você possa ter sucesso no seu pleito, no seu requerimento. Lembrando que dessa decisão, por ser uma intervenção de terceiro, eu vou poder tentar modificar a situação que me foi imposta aqui em primeira instância através do recurso de agravo de instrumento pela previsão no artigo 1015. Gostou do vídeo? Então olha só, lembre de curtir a minha fanpage, de me seguir no Instagram, de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e, é claro, porque aqui o CPC é na prática. Até breve.